Vamos lá, você aí que está cansado de vender de migalha em migalha até comprar um açaí, talvez seja a hora de você migrar para o high ticket. Se você vai fazer isso ou não, depende de você, mas eu vou te explicar em menos de 10 minutos o que é high ticket, quais os caminhos, para que serve e tudo mais que eu posso falar aqui. Tempo. Bom, esse aqui é um canal de análise, é um canal de anotação. Ele não tem filtro, porque nem edição ele tem, tá? E eu uso ele para treinar minha oratória e minha dicção. Ambas são horríveis, eu falo igual o João Dib. É isso, né? Pro vídeo aí. Primeiro eu quero explicar o que é high ticket, tá? Então, bom, o ticket médio, né, que é o significado, ele, na minha concepção, só se enquadra em high se ele for muito alto em relação ao próprio mercado, tá? Existem casos que é um pouco simples. Então, por exemplo, quando você faz uma mega obra, cara, e é caro e demorado, qualquer tipo de projeto, né, que seja caro e demorado, ele instantaneamente se torna um high ticket por conta dessa condição que é um pouco simples, tá? Não tem muito o que debater nesse caso. Próximo caso, quando ele tem muita estrutura. Então, por exemplo, você não vai ver uma mega indústria esse porte fazendo, por exemplo, parafuso, tá? Fazendo, por exemplo, palito de dente. São operações que, por obrigatoriedade, por uma relação de material fabricado, material consumido, os produtos que saem dele têm que ser um pouco mais alto, tipo tanque, cilindro industrial, tá? Ou um terceiro caso, simples também, né, que é quando, olha quem tá aqui de novo, né? Quando a pessoa tem muita autoridade, tá? Muita credibilidade no mercado, uma pessoa muito nobre. E essas pessoas, através dessa autoridade, conseguem vender tudo muito caro, né? Conseguem colocar um produto que é muito mais caro em relação ao próprio mercado. Então tem PDFs de R$ 5 que ensinam tudo que o Daniel Penin vai ensinar por R$ 1.500 e vai dar errado. Beleza? Não vou nem falar do Ruiter porque, puta, isso aí. Então, agora caso de comparação, tá? Puta, eu quero vou colocar aqui primeiro. Quando faz exatamente a mesma coisa, então a Bolten e a RD Station faz a mesmíssima coisa, porém a diferença de posicionamento faz com que a RD possa cobrar, e o tempo de mercado, né, tem outras coisas também, faz com que a RD possa cobrar muito mais que a Bolten, tipo 10 vezes mais por um pacote legal, tá? Porém eles fazem a mesmíssima coisa, beleza? Aqui a gente tá falando de low ticket contra high ticket. Quando faz a mesma coisa em nível e escala totalmente diferente, então, porra, não vem encher meu saco porque eu tô comparando um Gol Bolinha com o Yaris GR. Eu sei o que é cada um desses carros, tá? Tô falando de um Hot Hatch campeão de rally, sei o que é, eu sei muito bem o que é um Yaris GR. Porém, a proposta de um carro é você entrar nele e andar. Assim como a proposta de um Counter-Strike, de um League of Legends, é você subir de elo e você é a porra de um prata. Então, o teu amigo que é radiante no Valorant, que é nível 21 na GC, que é Challenger no LoL, ele não joga o mesmo jogo que você, que é prata nesses jogos. Mesmo que seja o mesmo jogo, não é. Entendeu o ponto? Isso é LGR e um Gol Bolinha. Inclusive, eu amo o Gol Bolinha, fez parte da minha história, tá? Então, a mesma coisa em escala, nível completamente diferente, tá? Aqui faz exatamente a mesma coisa. Então, a proposta, em termos da funcionalidade principal do carro, que é andar, tem a mesma coisa. Eu coloquei um A200 e um Pulse Abarth, que eles têm a mesma potência, é 1.3 turbo, eles são super parecidos, só que o Abarth é um pouco mais apimentado. Acredite se quiser, provavelmente uma relação de peso e potência, né? Uma questão da relação de peso e potência. Mas eles estão em categorias diferentes, porque um carro de luxo, o outro é um popular apimentado, significando que o popular de luxo vai ter features que são de luxo, apesar da proposta inicial não ser melhor que a outra, tá? Que é a dirigibilidade. Então são categorias diferentes. Aqui a gente não está falando de um low ticket contra um high ticket, diferente do Gol Bolinha contra o Yaris, né? Que a gente está comparando aqui um muito low contra um super high. Aqui está falando de um high ticket, que seria o Abarth, contra um super high ticket, tá? Que é uma Mercedes, porque é um carro de luxo, colocando que ambos são zero, sabe? Não tá pegando resto de rico. Beleza? Então, definido aqui as possibilidades para você falar, caralho, esse é high ticket, né? São muitas possibilidades. Vou passar para uma cadeia, tá? Que eu fiz aqui, que eu montei para poder organizar meu pensamento. Então, qual a proposta inicial do high ticket? Você vencer na pedrada e não no volume. É um ponto importante. Significa que o ticket médio vai ser alto. Lembrando, não é sobre o preço final, cara.
É sobre o teu próprio mercado, tá? Um restaurante que cobra R$ 100 uma macarronada é um restaurante high ticket. Mesmo que R$ 100 hoje em dia não seja muito dinheiro. Só que é porque tem restaurantes, tem estabelecimentos que cobram R$ 20 no mesmo prato, tá? É, no mesmo prato, não, né? Mas você entendeu. Também uma macarronada, tá? Isso que eu tô querendo dizer. Então você tem mais responsabilidade, geralmente uma oferta maior, tanto em quantidade, como talvez em qualidade, como é o caso da Mercedes. Então, se o posicionamento e outras variáveis for bom, você vai ter mais margem. Se for ruim, você vai ter menos margem. Essas variáveis ela pode ser o ICP, posicionamento, tempo de mercado, estrutura comercial e valor percebido. Então, o que isso significa, cara? Já que isso aqui é muito importante, e se você for reparar bem, eu não falei sobre características do produto, tá? Em nenhum momento aqui. Isso significa que a forma como é vendido é o que mais importa. O diferencial não importa tanto quanto parece. Então não interessa se a Bolten hoje em dia já é melhor que a RD. Eu não pagaria mais a Bolten do que eu pago na RD. Entendeu? Quer dizer, nesse caso eu acho ambos absurdo, mas quem é consumidor da RD entende dessa forma. Você não paga pelo produto, você paga pela forma como ele é vendido. Bom, então vamos lá. Eu separei aqui em três formas de você praticar, né? Três formas de você receber o dinheiro. E são formas que você tem que saber, tem que definir na sua cabeça, né? Não é uma regra, para que você possa enquadrar quando chegar um cliente, ou se você for uma agência, se você for um vendedor, ou quando chegar um lead, né? Se você for um vendedor que faz o fechamento, se você for um closer. É importante você identificar qual é o motor de negócio do cliente e qual é a forma como ele recolhe o pagamento, tá? É importantíssimo você identificar isso e já pensar nas possibilidades. Então eu coloquei aqui características comuns de cada tipo de venda. Então só recorrência high ticket, só implementação e venda no ato, ou recorrência high ticket mais implementação. Uma agência, ela pode ser só recorrência, como ela pode ser só implementação e venda no ato, como ela pode ser uma recorrência high ticket mais implementação, tá? Então é só para você identificar qual o motor do teu cliente em específico, beleza? Então, coisas comuns aqui em cada uma. Só recorrência high ticket, crescimento previsível. Existe uma cadeia de recomendação quando você está falando de um produto que já está muito bem acertado. Menos negociação não significa que é mais fácil. E essa sigla significa do it yourself, que eu estou falando aqui no caso de pessoas que vendem, por exemplo, produtos prontos, né? Tipo a pessoa que vende um SaaS super nichado, um SaaS para odonto, um SaaS para medicina. Cara, aqui a gente está falando de o cliente ele vai se virar para poder utilizar isso, você vai ter um guia prático e tal. Você pode vender também implementação, mas eu conheço pessoas que não vendem, né? Que vendem SaaS que não tem implementação e a pessoa se vira, né? ERP também é bem comum ser assim, isso acontece, tá? Então, e o foco inicial de quem venceu através da recorrência high ticket é o desenvolvimento do produto, tá? Por quê? Por que isso é importante? Para que você não saia prejudicado, porque o seu produto ele tem que estar super bem acertado para que você tenha um churn baixo, tá? Uma rotatividade baixa de clientes. Então, só a implementação e venda no ato. O que você quer aqui é só a pedrada. Você não quer recorrência high ticket, você quer a pedrada high ticket, o que é diferente, tá? E aí tem um traço em comum que é depende 100% do comercial para sobreviver. Isso não é ruim nem bom, né? Isso vai depender da sua capacidade. Isso possibilita mais margem, também não é uma regra. Se você for muito, se você for um bosta, você não vai aproveitar disso para ter mais margem. E possibilita uma entrega via esteira de produtos, tá? Uma adequação da venda. Aí, quando trata de recorrência high ticket e mais implementação, na minha experiência, o melhor modelo, dividindo energia entre comercial e desenvolvimento. Quando eu falo dividir energia, não é nada místico, tá? Não é puta, uma questão astral. Eu estou falando de você divide tempo e dinheiro entre duas pontas e elas continuam sendo eficientes. Então, eu consigo dividir dinheiro e tempo para a parte comercial e eu consigo dividir tempo e dinheiro para o desenvolvimento do meu produto ou da minha mão de obra sem sacrificar a eficiência de ambas as pontas, tá? O que você quer aqui é pedrada mais mensalidade, que cobre todos os custos, inclusive de saída, tá? Isso é super importante para que o seu negócio continue vivo.
Então vamos lá. Continuando a cadeia aqui, sem muita enrolação, eu separei itens, produtos, serviços, pessoas. E você fala assim, cara, mas o meu produto é uma mão de obra, é um serviço. Sim, você não está errado. Porém, eu quero deixar claro que eu separei por itens e pessoas para que a gente possa categorizar o que é cada um, de uma maneira que faça sentido na venda high ticket, tá? Então, quando eu falo de produtos, eu estou falando de itens e significa que isso vai estar pronto, é um produto pronto, não significando que não possa ser, por exemplo, uma encomenda. Então, tem mais relação com a entrega, tá? É, Quando você vende um serviço, você vende a sua mão de obra, o seu tempo para um cliente. E se você já trabalhou com tráfego pago, ou agência, ou design, você sabe que quando você vende o seu serviço, você vira escravo do teu cliente. Porém, quando você vende o seu produto, você vira escravo do teu produto, da tua entrega. Isso é completamente diferente, tá? Isso significa que a maneira como isso foi negociado diverge muito. Então você pode ter uma agência que vende das duas formas, tá? É, A forma como você lida com a entrega é muito importante nesse quesito, tá bom? Para você não se escravizar e não ser subjugado por um cliente. Isso tá errado, ele te contratou, ele não te comprou, porra. Não deixa o cara cuspir na tua cara, mano. Então vamos lá. Eu vou da esquerda para direita para ficar mais fácil. Então, começando aqui, cara, venda no ato mais implementação. Estou falando de produto pronto. Pode ser ultra high ticket, isso é uma possibilidade. Uma entrega personalizada, faz parte da implementação, tem uma entrega personalizada. E o foco é no pedido, por isso que ele é um produto, entendeu? Então, por exemplo, o meu cliente ele quer painel solar, tá? Ele quer um painel solar para uma família de 5 pessoas, 6 cômodos, cara, eu vou entregar justamente aquilo ali, tá? É, A esteira de produto que vai ser percorrida é menor, só que quando eu entro na venda pensando em vender no ato mais a implementação, é isso que eu tenho que pensar. Então, eu vendi o painel solar e vendi a mão de obra da implementação. O que eu tenho de possibilidade, se eu controlar todos aqueles fatores que eu falei acima, eu posso controlar a minha margem, tá? Isso é super legal. Porém, é pior para replicar, dá mais trabalho. Não é fácil negociar. A gente está falando de preços aqui. E o ICP ele é um pouco mais restrito, porque a gente está falando aqui de algo que normalmente vai ter um preço mais elevado, porque você está vendendo um produto e mão de obra, e a pessoa às vezes não entende que a sua mão de obra tem um custo. Então, se o seu produto for um produto de qualidade, ele já não vai ser barato, porque esse país é uma bosta, tá? Então, se você vende um bom painel solar, ou se você vende um bom ar-condicionado, tipo um Daikin, e já não é pô, um Daikin, ele não tá na categoria de uma ideia, uma ideia, eu não sei como é que fala. Um Daikin, ele custa 3 vezes mais, e a pessoa já fica com isso na cabeça, é caro pra caralho. E aí você vai cobrar R$ 1.000 pra instalar o teu ar-condicionado no apartamento, correndo risco de vida, ele vai falar, caralho, que bagulho caro, meu Deus do céu. Entendeu? Porém, se você achar o teu ICP, se você souber negociar, você tem um controle da margem, que é excelente, tá? Venda no ato. Aqui eu falo só de venda no ato, sem implementação. Produto pronto, preço fixo. Solução fixa, isso aqui é importantíssimo, tá? Solução fixa. Foco no pedido. Então, se a pessoa me pediu só para comprar o painel solar sem implementação, só vendo no ato. É uma outra forma de você negociar. A única coisa que você tem por conta do jeito que a maneira, porra, da maneira que a pessoa vem para você, é uma resistência que tende a ser maior, tá? Ela vai ter uma resistência maior porque ela já tá com tudo certo na cabeça dela. Então você não tem espaço para conversa e pode acontecer devolução do item todo fodido. Isso acontece muito, até na indústria acontece, né? Produto final pronto, isso é legal. Isso possibilita você já ter produtos prontos se você só foca em vender no ato. Tempo de entrega, negociação simples e o tal do do it yourself, né? Porra, eu não coloquei aqui, né? Deveria ter colocado aqui, mas é para entender. Bom, vamos lá. Recorrência simples, cara. Recorrência simples. Eu vou falar aqui de pessoas que são mais iniciantes nas vendas, tá? Eu vou dar um exemplo de quem é mais iniciante e de quem é mais avançado. Quem é mais iniciante, uma agência de marketing que é Urgência, tá? E o cara faz tráfego, o cara faz social media, o cara faz a parte do design. Bom, geralmente você vai se adequar ao cliente. Você vai ter um preço fixo, você vai ter solução fixa, porque você não tem tanto conhecimento como você acha que você tem. E o foco seu, ele tem que ser em vender, tá?
Porque você vai fazer isso para poder subir a régua, não para descer. Churn prejudicado. O que eu mais vejo de quem trabalha como urgência, ou como agência mesmo. Tem agência que é grande, assim, grande, não, grande pra usar a palavra errada. Mas tem agência com 10, 15, 20 colaborador que tem um churn de bosta. Lembrando, o churn é rotatividade de cliente. O que você quer é ter um churn menor. Um churn maior significa que tem mais pessoas rodando e você não quer isso. E a margem você não controla tanto, tá? Ela vai acabar ficando por ali porque a sua negociação é meio bosta, beleza? Ponto de vista legal, parte legal. O ICP acaba sendo mais abrangente, tá? Negociação mais simples e é replicável. Afinal, o teu produto é uma bosta, né? A tua mão de obra é uma bosta. Ele vai ser mais replicável mesmo, né? Inclusive, isso é importante falar porque a tua solução é fixa, por isso que isso é replicável. É bem legal, tá? Também vale para venda no ato. Só que como é um produto, não tem por que explicar que é replicável. Então, agora para uma pessoa que é mais experiente, cara, tem um SaaS super bem redondo, bom. Aí é diferente, tá? Pode ser que o teu churn não seja muito legal, né? Se você tem um SaaS super redondo, por exemplo, super foda. Só que você tem outras facilidades, porque o teu custo geralmente é muito baixo e você consegue subir um pouco a régua controlando a margem, tá? Então, e você tem uma solução fixa, ela é bem replicável, a negociação é mais simples. Às vezes você, pô, quem tem um SaaS redondinho sabe que você às vezes vende sem nem saber de onde vem essa venda, você não consegue nem rastrear, porque é o tal do falaram, e alguém vai lá e paga o teu SaaS, beleza? Pro high ticket isso é maravilhoso, tu acordar com um pagamento de R$ 1.500 ali que você nem sabe de onde veio. Pacote de solução. Aqui eu tô falando sobre o mais alto nível, tá? É... Cara, eu coloquei em serviços, mas tem em mente que quando você fala de pacote de solução, você pode ter uma esteira tão grande que inclui produto físico, digital, mídia online, mídia offline, mão de obra, pode incluir tudo, porque você tem uma possibilidade foda que é, começando aqui por baixo, uma esteira de produtos. Então, se você for muito bom em negociar um pacote de solução, com certeza você consegue empurrar mais coisa. Isso é importante, porque você não entregou mais coisas é, tentando ganhar a pessoa, tá? Você empurrou mais coisa porque você fez uma pré-venda, você fez um diagnóstico excelente, porque o seu foco numa venda de alto nível, uma venda de alto valor, é focar no diagnóstico. Para isso você vai ter que aprender venda consultiva, né? Então, você vai ter uma adequação ao cliente, preço variável, e a solução é variável, isso é super importante, com foco no problema. Então você vai entregar uma cadeia de coisas que vai resolver problema real e específicos, tá? A pessoa tem. A consequência disso, óbvio, você vai ter um LTV alto, um churn baixo. O LTV, deixando claro que é o Lifetime Value, cara, o LTV, ele não tem relação com quanto tempo o seu cliente fica, tá? Não fique preso nisso. O LTV é quanto de dinheiro o cliente me deixa nesse tempo que ele fica comigo. Então, não adianta eu ter contrato que eu fico amarrando o cliente com tráfego pago em um ano se eu recebo R$ 1.000 por mês desse cliente, tá? Agora, imagine você conseguir diluir esse um ano, fazer uma entrega muito melhor e cobrar, por exemplo, em 3 meses, esses R$ 12.000. Tá? Então, você recebe 4, 4, 4, ou você recebe 6.000 de uma vez e mais 3 parcelas, tá? E você ainda vai conseguir ter uma entrega muito melhor, muito mais foda, vai resolver o problema do teu cliente. Começa uma cadeia de recomendação. Porra, dificilmente você vai parar aí, tá? Geralmente você vai muito longe quando isso começa a acontecer. É flex, pode ser qualquer um dos modelos. Então, você pode ser recorrência, pode ser venda no ato, pode ser os dois, pode ser tudo, tá? E o LTV ser alto por conta que eu expliquei, churn baixo, enfim. Bora, esse aqui é o modelo ideal, tá? Mas não é a única forma de você vencer. Isso é muito mais importante, né? A barreira técnica que é muito alta, cara. Você começar que é muito difícil. Assim como você começar que é muito difícil. E eu vou falar sobre isso aqui embaixo, tá? Então, coloquei aqui um outro painel. Aqui eu vou falar sobre quão difícil é colocar uma legenda pra caralho, bastante ok. Então, venda no ato mais implementação. Tudo que eu consigo pensar que tem os dois, focando no high ticket, cara, é muito caro e tem um nível técnico ok. Exemplo, esquadria de alumínio. Exemplo, painel solar. Exemplo, tu ter um RP fodalhão, tá?
Tudo custa muito caro para você ter o produto e tudo exige um nível de técnica até que ok, entendeu? Então tome cuidado. É, ele se enquadra na barreira de entrada alta. Quando você fala de venda no ato, só venda no ato, ele tem só um custo. Afinal, a ideia não é você ficar fazendo implementação, tá? Deixei claro aqui. Então, você só vai ter um custo muito alto. Aqui a parte da recorrência simples é a mais fácil, é a única coisa que eu coloquei que tem uma barreira de entrada baixa, tem uma técnica ok, às vezes não tem custo, tá? Então, o que você precisa para vender tráfego pago e social media? Nada, nada, entendeu? Você compra a porra de uma licença pirata, não sei se eu posso falar isso aqui, no Gmax lá do Canva, e você se vira para aprender a fazer tráfego pago no YouTube, beleza? Se vira, irmão, se vira, dá seu jeito. E mais importante é você aprender a vender. Então, só técnica sem custo. Pacote de solução, muita técnica mesmo, um custo um pouco menor. Barreira de entrada baixa. Exemplo, tráfego pago, design mensal, agência convencional. Uma merda, né? Isso aqui é uma bosta. Um SaaS redondinho, nichado, também é bem barato se você for fazendo pelas beiradas também, isso sai bem barato. Você vai ter que ter o domínio, vai ter que ter uma VPS, e isso não é muito caro. Bom, coloquei a parte negativa aqui, tá? Dificuldade para começar a engrenar no primeiro contato, mudança no custo de vida, no lugar de investir na própria empresa. Isso acontece muito, tá? O pessoal começa a ganhar dinheiro com urgência e a primeira coisa que faz é comprar um carro, um telefone, um computador melhor, né? Um PC melhor. Isso é um erro. Você tem que focar em colocar a equipe para poder delegar e poder focar no que interessa, que é vender. Então, se você não consegue contratar um bom vendedor, seja esse vendedor e coloque pessoas para fazer a parte do trampo mais operacional, tráfego pago, design e tal. Beleza? Concorrência muito alta. Concorrência não é só negativo, tá? Eu já falei em outro vídeo, mas concorrência muitas vezes é oportunidade. Afinal, nunca estivemos em uma era de pessoas tão incapazes como hoje, tá? Bom, aqui eu não vou ler tudo, mas eu dei exemplos de cada um. Então, se tem alguém escutando essa porra aqui, sinta-se privilegiado, tô mastigando pra você horas de conteúdo aqui em poucos minutos, eu acho, né? Não sei quanto minuto tá, eu sou bem prolixo. Então printa essa porra aqui, ou leia. Só que isso aqui não é muito interessante não, tá? Eu só dei exemplos pra você entender e ver se faz mais sentido na sua cabecinha, tá bom? Então vamos lá. O que eu quero dizer com isso aqui tudo que eu fiz, tá? Bom, significa que quando você fala de high ticket, tem muitas variáveis, não tem nada certo, tá? Porém, é melhor ou pior? Cara, eu considero melhor, tá? Eu acho mais fácil vencer no high ticket. Então, se você quer começar, cara, você vai ter que obrigatoriamente começar por aqui, tá? Se você não tem dinheiro. Então, o que que eu faria? Cara, se eu tivesse dinheiro, puta, quero começar, não comecei, não tô na área. E eu tenho muito dinheiro, porque meu pai deu, minha mãe deu, ou porque consegui fazer, pô, juntei através de um trabalho CLT. Eu começaria aqui, tá? Venda no ato. Se eu tenho mais dinheiro ainda, começo no venda no ato, mais implementação, tá? Agora, se eu não tenho um puto no bolso, eu começo aqui. Recorrência simples, claro. E quando eu junto dinheiro, assim que a operação ficar redonda, então, por exemplo, eu tenho uma agência que começou a me dar 10, 15 mil de prolabore, que não é difícil de alcançar, eu passo isso para um modelo diferente. Eu passo isso para um modelo de pacote de solução, para poder cobrar mais em menos tempo. Aqui eu só vou ter que subir muito a minha técnica. O custo ele vai subir mais ou menos, tá? Mas é um custo que ele acompanha o seu crescimento. Beleza? Então, se você não tem dinheiro, cara, a sua única opção é essa, tá? A sua única opção para poder sair da miséria é essa. É... Não estou falando sobre essas funções aqui, mas você vai ter que aprender a vender e você vai ter que aprender a vender de maneira que isso não machuque seu bolso, tá? Então, pô, por onde eu começo? Quem eu acompanho? Quem que eu vou estudar? Cara, não sou eu que você vai acompanhar, tá? Eu sou extremamente low profile. Eu não apareço no lugar. Estou vencendo, né? Por isso que eu me sinto no direito de vir aqui falar isso pra você. Porém, eu não sou a pessoa certa, tá? Você vai ver isso aqui, ó. Coloquei aqui uma recomendação. O que acompanhar ou estudar para poder sair do zero? Eu já citei essas pessoas em outros vídeos, tá?
Tem uma pessoa que não tá aqui, mas eu acho que uma delas aqui cobrem essa pessoa, porém você vai achar ela no meio do caminho. Então, o que acompanhar é estudar. Cara, primeiro, você vai ver isso aqui, ó. Lucas Félix, e você vai aprender a fazer ligação. Para você fechar o seu primeiro contrato, a sua única opção, tá? Isso não é, isso eu não acho que seja muito opcional. Para você vender no digital a sua primeira venda high ticket, você vai ter que fazer isso através de prospecção ativa, tá? Preferencialmente multicanal. Se você não tem dinheiro nem para fazer o multicanal, faça apenas o canal que eu acho que mais converte, que é o de vendas por telefone, beleza? Então, eu não vou te ensinar a fazer isso. Talvez eu faça um vídeo sobre prospecção ativa via telefone, mas isso mudou minha vida, então é isso aqui, tá? Beleza, fechei uma reunião. O que que eu faço? Cara, você vai aprender a fechar uma reunião com esse cara e com esse livro, tá? Beleza? Quero conhecimento geral sobre vendas, quero ter portfólio, quero ter ferramentas, quero me munir de ferramentas. Cara, beleza, então você vai acompanhar essa moça com esses livros aqui, ó, tá? Por que que isso é importante? Você tem que ter um background de vendas para que não te falte recursos quando necessário. Entendeu? A ideia de você estudar vendas é você sair desse lance de ter um fechamento agressivo, de ter um fechamento de clickbait e de você, se Deus quiser, não se tornar um bandido online, tá? Eu não quero que você venda clickbait para você vender. Eu já falei isso em outro vídeo, eu falei no vídeo de low ticket, mas se você vende através de promessas e de mentiras, você não aprendeu a vender, você aprendeu a enganar. É com isso que eu termino esse vídeo. E falei pra caralho, puta, passou, mano. Era pra ser 10 minutos, virou 27. Bom, se alguém acompanhou até aqui, é isso, eu fico com Deus, até mais, beleza?